Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o jurista Fábio Conder Comparato, professor emérito da Faculdade de Direito da USP. Boa noite, professor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Professor, como é que o senhor analisa esse embate do Senado Federal com o Supremo Tribunal Federal, tendo como pano de fundo a condenação ou não do senador e o afastamento do senador Aécio Neves? O Senado procura conseguir o máximo de liberdade para atuar no caso daqueles senadores que são da posição dominante. Mas é preciso lembrar o fato de que, há algum tempo atrás, não houve nenhum protesto do Senado quando o senador Delcídio do Amaral foi afastado das suas funções. O senhor acha que o Senado agiu com 2 pesos, 2 medidas? Claro. Por quê? Porque aqui o que acontece no nosso país é que há sempre um grupo dominante, e esse grupo dominante se esconde atrás daqueles personagens oficiais. Ninguém pode acreditar, por exemplo, que o nosso presidente da República tome decisões sozinho, sem consultar os grandes empresários. É evidente que esse grupo... Nenhum presidente, né? Nenhum presidente. Mas, no entanto, ele aparece como sendo alguém que tem as suas ideias, né? Mas que não são dele, aliás. Mas, enfim, o importante é saber que em 5 séculos de história, o povo brasileiro nunca teve uma parcela de poder, nem político, nem econômico. O senhor acha que, por exemplo, esses grupos dominantes estão representados também no Supremo? Há uma influência grande. É importante saber, por exemplo, que quando houve a chamada Revolução de 30, vários membros do Supremo Tribunal foram afastados, porque eles faziam parte do grupo dominante, né? O que acontece é que no Brasil a mudança de regime político nunca ocorre porque há uma pressão popular, mas ela sucede em virtude de uma dissidência no grupo oligárquico. Sempre uma composição para manter o grupo oligárquico? Quando não há composição, uma das partes do grupo oligárquico toma a dianteira, né? E é impressionante como grandes momentos políticos da história do Brasil aconteceram sem que o povo tomasse conhecimento, né? Ou pelo menos sem que o povo pudesse falar ou se manifestar. O senhor acha que o nosso sistema partidário, o mecanismo partidário no Brasil, funciona para que justamente o povo acompanhe, saiba o que está acontecendo na política e participe da política? É evidente que não. Todo mundo sabe disso. É importante que se leve em conta o seguinte: numa pesquisa de opinião pública recente, feita pelo Instituto Ipsos, verificou-se que 94% dos entrevistados disseram que não eram representados pelos nossos parlamentares. E o que acontece é justamente isso. Há uma influência, há uma tradição que vem desde a escravidão, ou seja, o povo pobre, ele acha que ele não tem condições de tomar decisões, mas ele quer ser protegido pelo patrão. Professor, o senhor está lançando nos próximos dias um livro sobre a oligarquia brasileira. Qual é, por favor, em poucas palavras, o que o senhor demonstra nesse livro? Que durante 5 séculos da nossa história, sempre o poder supremo esteve com uma oligarquia composta de 2 grupos. Um grupo composto de potentados econômicos privados e o outro grupo composto pelos grandes agentes estatais. Isso vem desde o início da colonização,
Por exemplo, fora os cargos de vice-rei ou de governador, todos os outros cargos públicos eram comprados em Portugal. E aqueles que assumiam o cargo público, eles tinham que ganhar dinheiro para poder compensar o fato deles terem comprado o cargo. Então, de fato, durante o início da colonização, os grandes agentes estatais tiveram uma dominação, mas sempre unidos aos potentados econômicos privados. Professor, infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu gostaria muito de continuar ouvindo, certamente o telespectador também, ouvindo a sua explicação. Mas infelizmente nosso tempo se esgotou. Eu agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Eu que agradeço. Obrigado.